Graça e paz, sejam multiplicados todos os dias de vossa vida. Nesse momento, nessa terceira semana de Advento, onde nós queremos meditar sobre o tema Deus está aqui conosco. Pode sentar-se. Deus está conosco. Essa afirmação traz consolo ou preocupação? É como aquela coisa, Deus está vendo. Isso te alegra, te consola ou te apavora? É bom ou é ruim para você saber que Deus está vendo tudo que você faz? E que Deus está aqui no nosso meio. É sobre isso que a gente quer meditar um pouquinho nesse momento, onde hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre Sofonias. Semana passada a gente já falou no Evangelho sobre João Batista. Eu quero hoje falar um pouco sobre Sofonias, ainda mais que essa é a única vez no ano em que nas perícopes nós temos alguma leitura sobre esse profeta menor, sobre Sofonias. Sofonias significa Deus protege. E ele escreveu essa sua profecia, mais ou menos no ano 625 antes de Jesus. E o que ele escreve em toda essa carta, que só tem 3 capítulos, é bem pequenininho, aconselho todos a ler em casa, é uma exortação, é um chamado à conversão, ao arrependimento. Escreve primeiro para Jerusalém, para a cidade. Depois também escreve para o povo de Judá e para todo Israel, chamando eles à conversão e dizendo que se não mudassem de vida, não deixassem a idolatria, não deixassem a corrupção, a maldade em que estavam mergulhados, eles seriam escravizados, seriam derrotados, seriam mortos. O que efetivamente aconteceu 20 anos depois. Em 605, quando Nabucodonosor com seu exército estava indo para o Egito, Israel foi tentar enfrentá-los. Foi a primeira surra. A segunda foi em 598 e a derradeira foi em 587, quando então Jerusalém foi totalmente queimada e o templo destruído. No texto de hoje, Sofonias chama a atenção e diz: isso acontecerá. Assim como os profetas anteriores já tinham feito, Isaías já tinha feito, Jeremias, que agora é contemporâneo dele, está falando a mesma coisa. Mas o povo fecha os ouvidos, porque afinal de contas eles se consideravam um povo especial. Eles eram descendentes de Abraão. Há pouco tempo atrás, Davi havia conquistado o mundo todo, feito de Israel um grande império mundial, e depois veio Salomão, o mais rico de todos os reis, o mais sábio, e agora, 250 anos depois, aparecem esses profetas dizendo que o povo vai ser destruído. Que história é essa? Não, com eles isso não acontecerá, e por isso fecharam seus ouvidos as notícias que os profetas tinham a dizer. O profeta, ele sempre era um chamado de Deus para chamar o povo à conversão, ao arrependimento. E nós estamos acompanhando os profetas falando isso agora, nesse período de Advento. Vimos Isaías, vimos Malaquias semana passada, vimos Isaías e vimos João Batista, também dizendo: arrependam-se, convertei-vos. E essa continua sendo a missão da igreja. A igreja continua falando, exortando: arrependam-se, convertam-se, para que não sejam escravizados em seus pecados por Satanás, para depois serem destruídos, condenados ao inferno. E muitos também hoje acham-se muito especiais. Não, mas eu sou filho de Deus, eu pertenço a uma igreja. E tem uma mensagem que, às vezes, ela é verdadeira, mas ela é tomada por muitos cristãos de uma maneira que não deveria ser tomada. Aquela coisa de que você é valioso para Deus, você é uma pérola, Deus se importa muito com você, Deus ama você. Isso é verdade.
Só que tem um problema. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. E às vezes quando a gente ouve esse tipo de afirmação, a gente pensa, ele depende de mim. E esse era o problema do povo de Israel. E esse muitas vezes também é o nosso problema. Sofonias cumpre sua missão. E vejam que nesse seu pequeno livro de 3 capítulos, ele descreve a situação de Jerusalém. Ele diz o seguinte: é uma cidade opressora que faz sofrer o mais fraco. É uma cidade rebelde, não obedece nem escuta os conselhos, é manchada, cheia de corrupção, cada um faz o que quer. Diríamos hoje, cada um tem a sua verdade. Não atende a ninguém, não escuta o que Deus diz, não aceita a disciplina, não quer ouvir a voz de Deus, não confia no Senhor, prefere ouvir os seus líderes, diríamos hoje os intelectuais da moda. Não se aproxima do Senhor, se afastou dele, inclusive cometendo idolatria. E aí Sofonias hoje usa termos bem pesados, dizendo: suas autoridades são como leões que rugem, ameaçam, impõem, determinam. Ele diz mais: os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo. O STF da época. Os profetas são levianos, orgulhosos, os sacerdotes profanam o santuário. Essa era a situação de Jerusalém. Poderíamos comparar com a situação do Brasil hoje. E a ação de Deus? Diante de tudo isso, será que Deus abandonou esse povo? Deus havia se retirado? Olha o que ele diz em Sofonias 3:5. Mas o Senhor ainda está na cidade, e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Entretanto, os maus continuam fazendo o errado. Não sentem-se envergonhados. Deus continuava ali, mantendo aquele povo. E aí a gente lembra de Mateus 5:45, onde Jesus diz: porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Querido irmão, querida irmã, ainda é tempo da graça. Como diz Pedro, não retarda Deus a sua ira, mas ele é longânimo, aguardando o arrependimento, aguardando a conversão. Entretanto, o dia do juízo virá. Deus queria que esse povo se arrependesse. E vejam bem, se o povo não atende a ninguém, significa que alguém estava chamando. Se o povo não aceitava a disciplina, significa que alguém estava querendo corrigir. Se o povo não confiava no Senhor, significa que o nome do Senhor continuava sendo anunciado. Se o povo não se aproximava do Senhor, significa que Deus estava no meio deles, estava ali o tempo dos profetas. No meio desse grande povo, Sofonias diz que nem todos estão desgarrados. Ele diz: há um restante de Israel. E ele diz: um povo que não oprime, um povo que obedece e escuta conselhos, um povo que não é corrupto, um povo que escuta o que o Senhor diz, um povo que aceita a disciplina, que se arrepende dos pecados e busca o perdão, um povo que confia no Senhor permanecendo fiel, um povo que se aproxima do Senhor aguardando as promessas da vinda do Messias. Dito isso, eu pergunto para vocês: com qual povo vocês, cada um de vocês se identifica? Com o primeiro ou com esse restante? Deus está em nosso meio. Ele está vendo o nosso coração e as nossas atitudes. E Ele sabe com quem eu e com quem cada um de vocês se identifica. Deus estava no meio do povo injusto e no meio do povo justo. No meio do povo injusto, Deus estava chamando ao arrependimento. No meio do povo justo, Deus estava livrando, salvando, alegrando, renovando. Deus hoje continua em nosso meio, com a sua palavra e com os santos sacramentos,
com as dádivas do dia a dia, os milagres da nossa vida, basta termos olhos para ver e gratidão para agradecer. Você já agradeceu pelo fato de ter acordado hoje? De poder se movimentar, pensar, agir, de estar aqui? Você já agradeceu pelos seus amigos, pela sua família? Você já agradeceu por estar vivenciando esse período maravilhoso de mais um advento, de mais uma anunciação de que Jesus veio, continua vindo e um dia voltará? Deus está no nosso meio sempre. Basta termos olhos para ver. Eu queria que vocês fixassem bem na mente um quadro, na verdade 3. Os mais velhos, eu acho que chegaram a ver esse quadro na casa de pessoas mais idosas, cristãs, em algumas igrejas. Na casa da minha avó tinha os 3. E eu sempre, aquilo ficou na minha mente desde pequeno, porque os 3 trazem uma grande mensagem. O primeiro é um quadro de Jesus, como bom pastor, carregando um cordeirinho, bem pequenininho assim, com uma mão no colo e outra passando a mão na cabecinha. Como quem está dizendo assim: é pequeno, é indefeso, mas eu te carrego, eu cuido de ti. O outro quadro é de Jesus, o bom pastor, com uma ovelha segurando aqui pelos pés, em cima do ombro. Como quem está dizendo assim: você está machucado, você está aflito, você está fraco, você está deprimido, mas eu te carrego no colo. Eu te levo aonde você tem que ir. E o outro quadro que tinha, era um quadro onde tinha uma pinguela quebrada, assim, com as madeiras balançando no meio de uma tempestade, um menino se agarrando, algumas tábuas faltando, e ele precisava atravessar aquilo, e por baixo uma mão, e por cima outra mão de Deus, como quem está dizendo: apesar de todos os perigos, sejam quais forem as tempestades, não precisa temer, eu estou contigo. Deus está no nosso meio. Por vezes nós não vemos, parece que Ele está longe de nós, quando as coisas ruins acontecem, como aconteceu com aquele menino naquela pinguela, mas Ele está ali com a mão, por sobre nós e por baixo de nós. Deus nunca sai de perto de nós. Mas e quando pecamos, Ele se afasta? Não. Ele vira o rosto. Ele fica triste, decepcionado, irado com o pecado, mas esperando o nosso retorno. Como aquele pai do filho pródigo, que ficou muito triste, muito chateado quando o filho foi embora, levou seu dinheiro, foi gastar com festas, orgias, prostituição. O pai estava lá esperando. E que alegria quando viu o filho retornar, arrasado, acabado, miserável. Mas voltou. E o pai o abraça, coloca o anel no dedo, lhe dá sandália e faz uma festa. E assim Deus esperando o nosso retorno. Às vezes, quando a gente retorna, Ele precisa nos carregar no colo, de tão arrasado que estamos. Como está a sua vida? 2 pequenas reflexões. Pontos negativos primeiro. Como está a tua vida diante dos 10 mandamentos? Ama a Deus sempre acima de todas as coisas, Ele sempre é a tua prioridade. Não toma o nome dEle em vão. Santifica o dia do Senhor, gosta de ouvir, ler e estudar a palavra de Deus sempre. Honra, respeita o teu pai e tua mãe. Tu não mata, não tem raiva, não tem ódio, não tem rancor de ninguém. Tu és fiel. Tu não furtas, tu não mentes, não faz fofoca, não é mexeriqueiro. Não cobiça a herança do outro, não cobiça nada que é teu. Ou você muitas vezes oprime as pessoas, humilha, rebaixa, faz bullying, despreza, se acha melhor que os outros? Será que você muitas vezes acha que sabe tudo e não quer obedecer e nem escutar a voz de Deus? Não atende o que Deus diz na Bíblia? Talvez você não tenha nem tempo para ler a Bíblia. Você aceita a disciplina ou é egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante? Confia no Senhor ou muitas vezes se afasta dele? Deus está ao teu lado te chamando ao arrependimento, como fez com o povo de Israel através de Sofonias.
E agora eu faço a mesma pergunta: como está a tua vida? E vamos listar alguns pontos positivos. Você trata bem as pessoas? Tenta ajudá-las, ser amigo, se fazer presente, orar, chorar junto, repartir, ter um ombro à disposição do seu amigo. Você obedece, escuta conselhos, é uma pessoa humilde, que ouve, atende o que o Senhor diz, tem ouvidos para os 10 mandamentos. Você aceita a disciplina do Senhor e quer mudar, abandonar os pecados e com força, pela fé, segurar nas mãos de Deus para andar diferente? Você confia que Deus está guiando a sua vida e você se aproxima cada vez mais dele, participando dos sacramentos? Como anda a tua vida devocional? Você lê a Bíblia todo dia? Faz oração? Louva a Deus? Pois Deus então está ao teu lado, te livrando de todo o mal, te salvando do inferno, enchendo o teu coração de fé, esperança, te alegrando e renovando tuas forças. Advento nos lembra tudo isso. Jesus veio para ser o Emanuel, o Deus conosco. Não o expulses da tua vida pela falta de tempo, desprezo, falta de interesse, falta de fé e negligência. Ainda é tempo da graça. Perdão, reconciliação, correção, salvação, tempo de proclamação. Os profetas estão aí para nos lembrar disso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E então, quando a afirmação, Deus está conosco, Deus está vendo, quanto a essa afirmação você vai poder dizer: que bom, que legal, que maravilhoso, que Deus está me vendo, que Deus está comigo. E aí eu lembro dos 3 quadros novamente. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.